boa noite, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá, né, dar continuidade às nossas aulas de patologia. Finalizamos a aula passada a respeito das doenças imunológicas. Então, vamos dar continuidade, né, no estudo aí patológico das doenças, entender o funcionamento do nosso organismo. E para hoje eu preparei para vocês uma aula sobre neoplasias. Então, é um tema mega importante, né? A gente tem aí cada vez mais um número altíssimo de pessoas que são diagnosticadas com neoplasia, com câncer, né? Então, é muito importante que vocês saiam da faculdade pelo menos com uma visão básica desse processo patológico da doença. Alguém aí já tem alguma noção, algum conhecimento de como que é esse processo fisiológico, de como que o nosso organismo se comporta perante esse processo? Se sim, muito bom, estarei contribuindo um pouco mais. E se não, esse é o momento de vocês aprenderem um pouco mais, tá? Então, essa é a referência, como eu tenho dito para vocês, né? Em toda a aula, a Bíblia da Patologia é o livro do Robbins. Mas para hoje achei necessário acrescentar aqui mais duas referências, tá? Um livro de Biocell aí, de biologia molecular das células, que ele é muito bom, muito explicativo, que é o livro do Alberts, e também o do Geraldo Filho, né? O Bogliolo, que é um livro famoso também na patologia. Então, aperta o cinto aí, pega o café, a água e vamos lá entender como que é esse processo no nosso organismo. Então, vamos iniciar aqui com uma definição do câncer, tá? Uma mutação, pessoal, ela pode dar uma certa vantagem seletiva a uma célula, ou seja, possibilitando que esse processo ele cresça e se divida aí de uma forma mais vigorosa, que ele sobreviva mais facilmente que suas células vizinhas, vem se tornar aí a fundadora de um clone mutante, que passa a crescer fora do contexto. Então, é exatamente assim o processo do câncer. Eu tenho uma mutação ali em uma determinada célula, né? E acaba que essa mutação ela vai clonando outras células e crescendo ali fora do contexto. Uma mutação que leve aí um dos indivíduos que participem da cooperação a ter esse tipo de comportamento egoísta, ela acaba comprometendo o futuro de todo o conjunto. Pensem aí, imaginem junto comigo. Eu tenho uma célula que sofreu um processo de mutação, ou seja, se sofreu um processo de mutação, com certeza eu vou ter um processo patológico ali instalado. E essa mutação, ela está clonando, ou seja, ela está se multiplicando, ela está se disseminando no meu corpo. Então, com o tempo, esse ciclo repetitivo aí de mutação, de competição e de seleção natural, ele opera aí dentro de uma população de células que são somáticas, ou seja, vai somando uma com a outra, podendo evoluir aí numa situação não muito boa para pior, tá? Então, essa mutação, ela é o ingrediente básico no processo do câncer, ou seja, uma doença ali no qual um clone individual mutado, ele acaba prosperando à custa das suas células vizinhas. E por fim, os descendentes de tal clone, ele leva aí a uma completa destruição da sociedade celular. E é justamente por isso que o câncer, ele é considerado aí, né,
uma doença destruidora, causa, né, grandes prejuízos aí fisiológicos para essas pessoas. Então, as células cancerógenas, elas reproduzem desenfreadamente e colonizam outros tecidos. Então, é esse mecanismo, né? Como eu falei para vocês, eu tenho a mutação que ela vai agindo no processo de clone e de forma desenfreada. Então, é por isso que dissemina, é por isso que acontece o processo de metástase, tá? E de forma rápida, se isso não foi identificado ali a um curto prazo. Entendam que a célula cancerosa, ela é definida aí por duas propriedades que elas são hereditárias, tá? A primeira, reproduzem-se desobedecendo aos limites normais da divisão celular, ou seja, quando eu tenho um processo aí dessa mutação, dessa disseminação, isso é sinal que lá no meu ciclo celular, na fase de G1, que é onde eu tenho o meu ponto de checagem, algo falhou. Algo falhou tanto que possibilitou a passagem para a próxima fase. Então, por isso que houve uma disseminação, né? Porque após a fase G1, eu não sei se vocês lembram aí das aulas de Biocell, eu acabo indo para a minha fase S. Então, de G1 eu vou para a fase S. E se na fase G1 eu não conseguir reparar essa mutação, eu vou para a fase S, é uma fase de síntese, é uma fase de duplicação celular. Então, é por isso que eu vou acabar multiplicando essa mutação de forma desenfreada e esse meu ciclo, ele vai continuar com essas células com mutação. Então, é por isso que o processo continua e essa pessoa fica adoecida, porque ali na divisão celular eu não consegui frear esse processo, tá? Então, a primeira definição aí é que reproduz desobedecendo aí os limites normais da divisão celular. E a segunda é que invadem e colonizam regiões normalmente destinadas a outras células. Ou seja, né, dissemina em locais que não era para estar. Então, é a combinação dessas duas atividades que faz com que o câncer ele seja particularmente perigoso e descontrolado, tá? Então, acaba aí que uma célula anormal, uma célula que sofreu um processo de mutação, ela cresce, ou seja, ela aumenta de massa, tá? E prolifera. Esse é o processo básico. Eu tenho uma célula normal que cresce, ela acaba se proliferando, ou seja, divide-se aí fora do controle e dá origem ao tumor ou à neoplasia, originando aí um novo crescimento. Eu vou ali disseminando de forma desenfreada, tá? Entretanto, gente, desde que as células neoplásicas não se tornem invasivas, esse tumor ele ainda é considerado benigno, mas na frente a gente vai ver a diferença, tá? A que ponto atinge um tumor que ele é maligno e a que ponto atinge um tumor que ele é benigno. Normalmente neste estágio, no estágio benigno, é indicado ainda o processo de remissão, tá? Que é o processo cirúrgico de retirada de forma completa, destruindo, tá? De forma cirúrgica daquela massa tecidual localizada. Acredito, né, que vocês já ouviram falar que tal pessoa está aí passando pelo processo da doença, está com câncer, e é um câncer ainda que está na fase benigna, ou seja, vai ser agendado ali um procedimento cirúrgico para que aquele foco ali daquela massa seja retirado. Então, nessa classificação, eu ainda tenho um tumor que ele é considerado benigno, que ele não atingiu aí ainda regiões que são consideradas invasivas, que ele ainda não disseminou e ainda tem indicação de ser tratável, tá? Já o tumor, ele é considerado um câncer apenas se ele for maligno, tá? Então, coloque isso na cabeça de vocês, que muitas pessoas ainda confundem essas definições, tá, joia? Ou seja, o câncer maligno é lá
naquele processo que as células já tiveram aí adquirido uma capacidade de invadir tecidos subjacentes. Então, pegaram aí no meu tumor, que ele é considerado benigno, é algo ali que ainda está num estágio que não atingiu tecidos adjacentes, tá? Não é algo que é tão invasivo e eu ainda tenho uma indicação ali de tratamento cirúrgico, de remoção, de remissão. E já para um tumor, ele ser considerado como um câncer é algo que é maligno, tá? É quando ali as suas células elas já adquiriram uma capacidade de invadir tecidos que são adjacentes. Aqui eu coloquei uma imagem, pode ser um exame de PET scan aqui. É geralmente no exame de PET scan que a gente consegue identificar todas essas áreas que estão tomadas. Aqui provavelmente já é um paciente que se encontra em metástase. É bem visível aqui, ó, o processo das células em várias regiões do corpo diferentes e de tecidos adjacentes. Então, isso daqui é considerado um câncer maligno, tá? As células cancerosas reproduzem-se desenfreadamente e colonizam outros tecidos, como eu falei para vocês. Esse processo de invasividade, ele é uma característica das células cancerosas, tá, gente? Permitindo aí que essa célula maligna, ela se desprende do tecido, a célula maligna, ela vai se desprender do tecido e penetrar a corrente sanguínea, ou nos vasos linfáticos. E é nessa penetração que vão se formando aí os tumores secundários, né? Que no caso vai tomando outras regiões. E quando a gente tem esse processo de que essa célula, ela começa a penetrar em outros tecidos, tomando conta da corrente sanguínea, dos vasos linfáticos, outros órgãos, eu tenho a definição da metástase, tá? Então, é quando eu tenho esse processo de câncer maligno atingindo outras regiões do nosso corpo. Então, quanto mais um tumor ele se dispersar pelo organismo, mais difícil será de erradicá-lo. E, em geral, são as metástases que matam esse paciente, infelizmente, tá? Geralmente tem alguns processos de câncer que eles são assintomáticos, ou seja, é algo que passa silencioso. Talvez aquela pessoa nunca sentiu nada e no momento que ela vai fazer um exame de rotina, é identificada ali uma situação de câncer e que talvez já esteja num estágio bastante elevado, onde não se indica mais um tratamento cirúrgico, um tratamento radioterápico. Então, é uma doença que realmente ela judia, tá, gente? Cerca de 80% dos cânceres humanos, eles são carcinomas, ou seja, possivelmente aí devido a uma maior proliferação epitelial em adultos, ou então porque os tecidos epiteliais são mais expostos, muito mais frequente, há várias formas de danos que são causados aí tanto por agente físico quanto químico, que é o que favorece o desenvolvimento do câncer. Então, mais na frente eu vou explicar para vocês quais são esses agentes causadores. Além do fator genético, a gente tem outras causas também que acabam contribuindo aí para a formação do câncer, tá? O que é importante também vocês saberem? Que muitos cânceres, eles são originados ali de uma única célula que ela é anormal. Então, às vezes, eu basto ter uma única célula lá no meu processo da divisão celular, na fase G1, que é a fase de reparo, que lá na fase de reparo, ela não conseguiu ser reparada e passou para a fase S, para a fase de síntese, para a fase de duplicação. Então, essa única célula causou aí uma destruição no meu corpo. Então, mesmo após produzir a metástase, as origens de um câncer, ela pode ser traçada aí até um simples tumor primário existente em um órgão específico,
tá? Então, eu inicio ali no processo num órgão que ele é específico e de acordo aí com o processo fisiológico do meu corpo, com as células de defesa, vai definindo outros traços da doença, tá? Então, suponha aí que o tumor primário, ele seja derivado aí da divisão celular, como eu falei para vocês, de uma única célula que inicialmente ela sofreu ali, neste caso, uma alteração que ela é hereditária. Caso uma única célula anormal origina esse tumor, ela deve transmitir essa anormalidade à sua progenie, ou seja, essa aberração provavelmente ela foi herdável por um fator genético. E um primeiro problema para a compreensão de um câncer é descobrir se a aberração hereditária ela é causada aí por um processo de alteração genética, ou seja, uma alteração aí na sequência do seu DNA, ou se ela foi causada por uma alteração epigenética. O que isso quer dizer? Uma alteração ali que consta no padrão de expressão dos genes em que haja ali uma mudança da sequência do DNA, tá? Então é importante vocês terem esse conhecimento, tomarem nota que às vezes eu preciso de uma única célula anormal para eu disseminar esse câncer. Só que existem aí boas razões também para se pensar que a maioria dos cânceres, eles se iniciam aí por alterações genéticas, né? Primeiro, as células de uma grande variedade de câncer, elas mostram ali em comum certas anormalidades na sua sequência de DNA, que acaba distinguindo aí das células normais que cercam esse tumor, como no caso da leucemia mieloide crônica, tá? Que ela é descrita aí no avanço da análise do DNA, que foi identificada ali uma falha genética em uma grande proporção de algum tipo de câncer, tá? Então, isso acaba concordando aí com vários achados de muitos agentes que provocam o aparecimento de um câncer, tá joia? Assim, a carciogênese é a geração de um câncer, tá? Essa terminologia aqui, carciogênese, ela significa geração de um câncer. Então, a carciogênese, ela parece ter uma grande relação com a mutagênese. A mutagênese já é a produção de alteração de sequência no DNA, tá? Então, essa relação da carciogênese com a mutagênese, ela é bastante clara no caso aí de 3 classes de agentes. Então, eu posso ter ali o meu carcinogeno, que ele é de origem química, ou seja, que tipicamente causa ali uma alteração simples, que ela é localizada ali apenas na minha sequência de nucleotídeos. Eu posso ter também, por causa de radiação, aqui entra o raio-x, por quê, né? Que quando vai fazer algum raio-x no hospital, gritam, ó o raio! E todo mundo tem que se proteger ali daquele processo, daquela disseminação radiológica, justamente porque pode causar alterações a nível nuclear. E eu já falei para vocês que alterações no nível nuclear, ali no processo da transcrição, né? Isso provoca mutações, tá? Acaba causando ali uma quebra de cromossomos, translocações. Isso não é saudável para o nosso organismo, tá? A luz ultravioleta também, ela pode causar alteração específica na base do DNA. Então, tudo que está relacionado ali no processo genético do meu DNA, da minha tradução, da transcrição desse DNA, prejudica o nosso organismo, porque ali é o centro de reprodução. É ali que acontece a síntese das nossas proteínas. Então, é algo que é muito importante, tá? Nessa figura aqui mostra o processo da divisão celular normal, um processo da divisão celular que ocorre aí também com equilíbrio, né? Aqui eu tenho uma homeostase, então nesse primeiro momento é um processo que ele é considerado normal.
ocorre o processo de apoptose, que nós já estudamos, que é uma morte celular que ela é programada. Quando é identificado ali que alguma célula já está no processo de envelhecimento, esse processo entra em ação justamente para fazer essa transição, retirar células que não têm mais função, tá? E aqui nessa segunda imagem já tem um processo de tumor sendo formado. Aqui eu ainda tenho uma apoptose que ela é considerada normal, porém, observem que aqui eu já tenho um aumento da minha divisão celular. Então, aqui eu já tenho montado, instalado um processo de tumor. Observem que da primeira imagem para a segunda, eu tive uma duplicação no número de células. Aqui na terceira imagem, já mostra aí um decréscimo da apoptose. Observe, eu já não tenho uma morte programada, eu já não estou retirando aquelas células que não funcionam mais, aquelas células envelhecidas. Então, nesse estágio aqui, eu já tenho um processo de tumor instalado e que ele é prejudicial, tá? Então, o aumento na divisão e o decréscimo na apoptose, ele pode contribuir aí com a tumorigênese, e justamente por isso, se a minha apoptose ela não está mais funcionando nesse ciclo, é sinal que eu não vou ter uma morte programada dessa célula, tá? Porque lembre ali que em tecidos normais, a apoptose ela faz o balanço da divisão celular justamente para manter o processo da homeostase do nosso corpo. Então, esse é o processo normal. E já durante o desenvolvimento do câncer, esse aumento da divisão celular, ele acaba inibindo o processo da apoptose. Então, quando eu inibo o processo da apoptose, eu tenho um aumento das células importantes para a tumorigênese, tá? Então, essas células que são destinadas à apoptose são essas que se encontram na cor cinza. Espero que vocês tenham entendido aqui essa figura e o processo, tá? Aqui só a título de conhecimento, eu tenho aqui algumas lâminas, tá? Onde eu tenho um epitélio normal, sem o processo, tá? Aqui eu já tenho um processo de aberração, ou seja, uma neoplasia que ela já é intraepitelial de baixo grau. Ainda atingiu uma região que ela é pequena aqui, ó, observem. Aqui eu já tenho um processo de neoplasia que ele é de alto grau. Olha aqui, já pegou uma região bem maior. E aqui já é um processo de carcinoma que ele é invasivo. Mas como você sabe, professora? O que eu comentei com vocês lá no início? Atingiu tecidos que são adjacentes, tá vendo? Olha aqui, já pegou outra parte, tá bom? Então, é nessa fase que eu tenho uma progressão desse tumor, tá joia? Então, vamos aqui para alguns conceitos básicos para poder clarear o raciocínio de vocês. A neoplasia, ou também neoplasma, tá? Significa novo crescimento, ou seja, a neoplasia é uma massa anormal de tecido, tá? Cujo esse crescimento, gente, ele excede e não está de forma coordenada ao crescimento de um tecido que ele é considerado normal. No processo de neoplasia, essa massa normal, ela persiste ali, mesmo cessada a causa que a provocou. Então, por isso que é um processo agressivo, tá? Olha aqui esse crescimento, mostrei aqui para vocês nessa imagem, tá? E já o tumor é um termo genérico para o aumento do volume tecidual. Inclusive, gente, o tumor, ele é um dos sinais cardinais da inflamação, esse aumento do volume, né? A gente estudou isso lá na aula de inflamação. E nem todo tumor, ele está associado a um processo de neoplasia, a gente já conversou por isso. Mas a neoplasia, ela está associada a um tumor. Então, tomem nota aí dessa definição, de que nem todo tumor ele está associado a uma neoplasia, mas que toda neoplasia ela está associada a um tumor. Então, para eu ter uma neoplasia, eu tenho que ter ali um processo de tumor instalado, um processo ali de aumento do meu volume tecidual.
Já no tumor, ele nem sempre ele é associado a uma neoplasia. Eu posso ter tumor no meu organismo por outras causas que não é uma neoplasia, por um processo inflamatório causado por um trauma, acidente, ou seja, por múltiplos outros processos que não são considerados uma neoplasia. E já o câncer, né, vem ali do sufixo de caranguejo, ou seja, quando a gente fala em caranguejo, lembra de algo que adere, que envolve, que apoia, tá? Então, o câncer ele é um termo comum para neoplasias malignas. Já falei isso para vocês lá no início da aula, que a lesão ela é considerada um câncer quando esse indivíduo está num processo de neoplasia que ela é maligna, ou seja, atingiu ali tecidos, né, invasivos, tecidos subjacentes. E a oncologia, né, ou carcerologia, é a palavra que vem para estudar a neoplasia. Onco, né, quer dizer tumor. Logia vem de estudo, ou seja, o estudo do tumor, o estudo da neoplasia. Tá joia? Então, não se esqueça, esse slide ele é extremamente importante para vocês levarem para a vida de vocês. Essa nomenclatura, ela vai se diferenciar ali quanto ao tipo de neoplasia. A neoplasia benigna, o nome é a junção da célula parenquimatosa mais o sufixo -oma, ou seja, condroma. Então, depende da região mais -oma, tá? Então, o sufixo vai ser esse. Faz a junção da célula parenquimatosa, a região, mais o sufixo -oma, tá? Já em neoplasias malignas, divide-se em duas classes. Tem a neoplasia maligna, que ela é de origem epitelial, e quando ela é de origem epitelial, vocês vão atribuírem o nome carcinoma. Um exemplo, a tal pessoa foi diagnosticada com um adenocarcinoma. E tem também os de origem mesenquimal. Ou seja, quando é mesenquimal, eu vou usar a terminologia sarcoma. Um exemplo, lipossarcoma. Então, origem epitelial, eu vou usar a terminologia carcinoma. Origem mesenquimal, eu vou usar a terminologia sarcoma. As exceções aí da neoplasia maligna é o linfoma, a leucemia e a melanoma. São esses três exemplos que a literatura traz. Então, qual que é essa diferença, professora, do benigno para o maligno? A neoplasia benigna, ela possui ali uma taxa de crescimento que ela é baixa, diferentemente do maligno, né? É uma taxa também baixa do crescimento expansivo, não apresenta metástase, tende a presenciar células que elas são diferenciadas, ou seja, com características celulares que elas são próprias daquele tecido. Então, é algo que não disseminou. Isso é muito simples, tá, gente, de vocês compreenderem. Então, falou de neoplasia benigna, lembra de um processo que tem uma taxa de crescimento que é baixa, tem uma baixa taxa de crescimento expansivo e não apresenta metástase. E como eu falei para vocês, é algo que tem indicação de remissão, ou seja, eu posso passar ali por um processo cirúrgico para retirar aquela massa. Já o processo que ele é maligno, ou seja, ele é do mal, já possui ali uma taxa de crescimento que ela é altíssima, dependendo do período. Tem um crescimento que ele age de forma invasiva, apresenta processo de metástase, infelizmente, e tendem ali a um processo de anaplasia, ou seja, tem ali células que são indiferenciadas ou pouca diferenciação,
Ou seja, quando eu falo de células que são indiferenciadas, eu já tenho características ali que não são próprias daquele tecido, são de tecidos diferentes. Se eu tenho um processo de metástase, então é algo que já está disseminado em todo o meu organismo. Então aqui tem uma imagem, tá? Uma gestão visual, para vocês poderem compreender mais esse processo. Na neoplasia aqui benigna, o meu crescimento expansivo ele é pequeno, tá? Eu tô localizada ali apenas em uma região. E já na neoplasia maligna, eu tenho um crescimento que ele é extremamente invasivo, pode ter um processo de ulceração, de invasão linfática, invasão vascular, como a gente já falou, hemorragia, necrose, ou seja, é tudo junto e misturado num processo de metástase, de disseminação, tá? Então, é um processo rápido. Quando fala que já evoluiu com metástase, é porque já tomou uma grande parte daquele organismo, tá? Então, aqui um quadrinho para vocês fixarem melhor as características da neoplasia benigna e maligna, qual que é a taxa de crescimento de cada um, a figura da mitose, qual que é o grau de diferenciação, se possui degeneração e necrose, qual que é o limite dessa lesão, se passa por um processo de recidiva, se tem processo de metástase. Então, parem aqui essa videoaula, tentem pegar aí as principais características desse quadro, que é importante vocês diferenciarem, tá joia? A diferenciação e a anaplasia vem aí, né? A diferenciação é algo que refere a uma extensão, ou seja, uma extensão que a célula do parênquima neoplásico lembra a célula parenquimatosa normal correspondente, tanto de forma morfológica quanto funcionalmente, tá? E já quando eu falo de anaplasia, é ao contrário, falta ali um processo de diferenciação celular associado aí a algumas características. E quais são essas características? A taxa de crescimento, tá? Alguns fatores aí que influenciam no crescimento desse tumor. E quais são esses fatores, professora? O tempo, ele tem aí uma competência que implica nesse processo. Então, o tempo da duplicação da célula tumoral, ele influencia aí, né, nesse crescimento do tumor. A fração da célula tumoral que se encontra ali no processo da divisão celular também influencia. A taxa que as células são eliminadas e perdidas na lesão crescente também é um fator que influencia nessa taxa de crescimento. A invasão do local, então tem que observar se há ou não a invasão do tecido adjacente, como eu falei para vocês, tá? Então, além disso, neoplasia benigna, ela apresenta ali, geralmente, uma cápsula e ela é bem definida, então eu consigo visualizar ali num local, tá? Já a maligna, ela possui uma capacidade de reprodução de colagenase que pode promover ali, juntamente com outros fatores, uma destruição da membrana basal. Então, é por isso que é um câncer que ele é destrutivo, tá? Não se esqueçam disso. A presença de metástase, né? Como já comentei um pouco com vocês, a neoplasia benigna, ela não pode metastatizar. Isso aqui é o básico, e já na maligna não, tá? Eu tenho ali a formação de uma nova lesão tumoral, que ela é gerada a partir da primeira, tá? E as vias de disseminação da metástase são essas três. Então, como comentei já com vocês, ela pode disseminar pela via linfática, pode disseminar pela via sanguínea e pode disseminar também pelo implante em superfícies, tá? Então, aqui uma imagem para vocês verem quanto agressivo é esse processo de metástase. Esse aqui é o meu tumor na sua origem primária, tá? E aqui já é na fase secundária. Observem que ele tomou aqui a minha corrente sanguínea, os meus vasos, tá? O meu tecido, que é considerado também aqui como normal. Eu já tenho aqui identificado alguns processos
os capilares, ou seja, ele vai disseminando por todo o nosso organismo, tá? A angiogênese, né? Como eu já falei, comentei com vocês no slide anterior, os tumores sólidos, eles não são capazes de crescer aí além de 2 de diâmetro, a menos que ele seja vascularizado, tá? No início ali do seu crescimento, muitos tumores humanos, eles não induzem a angiogênese, ou seja, as próprias células tumorais, elas podem ali produzir fatores que são promotores da angiogênese, ou seja, né, podem produzir também células inflamatórias que podem produzi-los. E além disso, pode haver aí uma queda na produção de fatores que são inibidores da angiogênese, e esse fator acaba desregulando ali entre o equilíbrio composto pelo processo de estimular e inibir, tá? Já os vasos neoformados, eles são irregulares, com padrão de conexão que ela é aleatória. Então, qual que é o estudo dessa epidemiologia, professora, das neoplasias? O que está associado? Como que a gente estuda esse processo patológico dessa doença? Então, a epidemiologia da neoplasia, ela pode estar associada aí a fatores que são geográficos, fatores que são ambientais, tá? Mas a incidência de um determinado tipo de câncer, ele também está associado ao processo da idade, da predisposição genética. Se fala muito na predisposição genética, tá? Em se tratando de neoplasia, de câncer. É um fator de risco que ele é grandioso, tá? O câncer. Justamente ali, né? Pessoas que têm casos de câncer na família, que passaram ali por um reparo defeituoso no seu processo do DNA, na fase ali do seu ciclo celular, tá? Condições não hereditárias também é um processo que implica aqui na epidemiologia da doença, ou seja, um processo de inflamação crônica, ele também está associado, e condições que são pré-cancerosas. Então, essa é a epidemiologia da doença, tá? E os exemplos que eu trouxe para vocês da etiopatogenia, que são as causas, né? Pode ser agentes carcinogênicos químicos, ou seja, hidrocarbonetos aromáticos, eles podem causar agentes que são alquilantes de ação direta, agentes carcinogênios de ocorrência natural, promotores de carcinogênese químico, como álcool e hormônio. Vocês já devem ter ouvido, né, que tal substância ela não pode ser consumida porque ela causa câncer. Então, tem vários mitos, tem várias suposições que elas não são embasadas, né? Lógico, mas tem algo que é comprovado, né, cientificamente, que isso pode levar a um processo de câncer. Então, além dos agentes químicos, eu também tenho o biológico, né? O DNA do vírus, processos de HPV, o câncer de cérvix, tá? O linfoma, o carcinoma nasofaríngeo, o carcinoma hepático. E o agente carcinogênio físico entra aí a radiação ionizante e os raios ultravioletas. É onde entra aqui o raio-x, tá? Então, os agentes que podem causar o câncer, só para reforçar aqui com vocês, são processos de alteração no DNA, substâncias químicas, né? Vírus, alimentação, agentes físicos, a radiação, tá? Então, a definição de agentes que causam o câncer, ele é conhecido como um carcinogênio. Então, alguma substância, um exemplo, a Coca-Cola, tá? Não é algo que é real, tá, gente? Só tô dando um exemplo aqui. A Coca-Cola é um exemplo carcinogênio, ou seja, é um agente que pode causar o câncer, tá? Então, quando eu tenho um agente que causa o câncer, ele é entendido como algo que causa um dano ali no seu DNA. Então, causando esse dano no DNA, ele pode gerar um processo de mutação, onde vai se duplicar, multiplicar e disseminar ali no seu organismo, como um crescimento tumoral.
O crescimento ele depende aí, né, da fração de crescimento, ou seja, qual é o número de células que estão se replicando? É esse número de células que vai definir esse crescimento do tumor. Então, percebam, eu tenho que ter em mente aí quantas células estão se replicando e em quanto tempo. Então, quando eu tenho isso bem definido, eu entendo esse meu crescimento tumoral. Como regra geral, as neoplasias com grande fração de crescimento, elas acabam tendo uma evolução clínica rápida. Muitas vezes, infelizmente, alguns pacientes eles evoluem para o processo cirúrgico e lá durante o procedimento na mesa cirúrgica, o médico abre esse paciente, né, faz ali o processo cirúrgico e ali mesmo ele identifica que tem uma grande fração de crescimento, ou seja, não vale a pena investir. Já está em fase de metástase. Infelizmente, esse paciente ele vai ali por uma terapia do paliativismo. Então, não tem indicação, eu apenas vou paliar, dar um suporte de vida e uma qualidade sem dor até que esse meu paciente ele descanse, tá? Então tem essa questão aí de avaliar o crescimento, de quantas células, em quanto tempo e qual região, tá? Então aqui uma imagem mostrando o desenvolvimento da célula normal, divisão, tecido saudável. Então esse aqui é o processo normal do nosso organismo, que ele não está adoecido. E aqui também eu tenho um crescimento celular que ele é normal. Célula normal, mudança genética, divisão de células cancerígenas, neoplasia maligna. Aqui faltou um lá. Aqui é um crescimento celular que ele é anormal. Esse aqui é um indivíduo saudável e esse aqui é um indivíduo que não está saudável. Infelizmente, tá? Ele tá passando aí por esse processo da neoplasia maligna. Observem aqui, ó, aumento do volume celular. Eu estou dividindo essa célula ali na minha fase S, tá? Do meu ciclo celular. Então, é a partir daqui que eu começo a multiplicar, que eu começo a disseminar esse processo. A graduação e o estadiamento, de que forma que funciona? A graduação de um câncer, ela se baseia ali no grau de diferenciação de células tumorais, ou seja, em alguns cânceres, no número de mitose ou nas características arquitetônicas. Quando eu falo de mitose, lembre aí do processo da divisão celular, tá? Eu tenho falado muito da fase da intérfase com vocês, que é essa fase da G1, da fase S, G2, que é justamente ali onde ocorre o meu ponto de checagem, que a minha célula ela está se preparando para dividir, tá? E o estadiamento do câncer, ele é baseado ali no tamanho da lesão, ou seja, no estágio, tá? Na extensão da sua disseminação para o linfonodo regional, na presença ou ausência de metástase que ela é hematogênica. Então, isso aqui não precisa se preocupar, é apenas para curiosidade, a título de conhecimento. Quando esse diagnóstico ele é feito do câncer, ele é dividido em grau, ele é dividido em estágio. Então, é por isso que eu tenho esse processo de graduação e estadiamento, justamente para definir em que grau essa doença está, tá? Então, é dividido com essa legenda, tá? O câncer, onde o T, ele significa ali um tumor que ele é primário. O N, ele significa o envolvimento dos linfonodos regionais e o M é metástase. Então, essa aqui é a legenda da classificação desses diagnósticos, tá? Qualquer dia, quando vocês pegarem algum exame, se tiver curiosidade, vai ter esse sistema TNM. E é justamente isso que significa. T significa que é um tumor em fase primária, N é um tumor que está ali em envolvimento dos seus linfonodos regionais e M significa que já está em fase de metástase. Então, essa é a tabela aí, pelo INCA, tá? Que foi definida a classificação do tumor maligno em TNM, né? Que são as regras gerais do sistema.
sendo o tumor primário aí classificado nessas fases, X e S, 0, 1, 2, 3 e 4. O N, como a gente já viu que é no linfonodo, podendo ser X, 0, 1, 2, 3. E M, que é a metástase, que significa a distância, classificada aí numa subcategoria de X, 0 e 1. O X, gente, significa aí que não há como se avaliar a categoria, tá? E não que ela seja desconhecida, é só que não é possível avaliar a sua categoria. Então, aqui, essas são as características, já quase finalizando, das células cancerosas, tá? Só a título de conhecimento para vocês. Então, é um processo que prolifera rápido, a gente acaba tendo ali uma perda da capacidade de aderência, tem um processo de secretar enzimas que ataca a matriz extracelular, por isso que é um processo destrutivo, como eu falei, invade tecidos vizinhos, tá? Penetra nos vasos linfáticos e sanguíneos, lá no caso da metástase, secreta moléculas e acabam sequestrando nutrientes das células vizinhas. Esse câncer, entenda que ele precisa se alimentar. Então, é por isso que ele detona com a imunidade desse paciente, tá? É justamente por isso. Então, aqui eu tenho um epitélio normal, olha aqui a minha lâmina basal, e um processo normal do indivíduo que não é adoecido. Aqui eu já tenho células crescendo, tá? Ali no epitélio, considerado ainda um câncer que ele é o quê? Falem aí para mim. Eu estou invadindo algum tecido que ele é adjacente? E aí, vocês pegaram o conceito? Não, né? Muito bem. Então, aqui eu ainda estou falando de um tumor que ele é benigno. E aqui, nessa situação, eu já tenho um exemplo de células que estão invadindo, tá? Então, é dessa forma aqui que vocês vão verificar na imagem. São células que já se tornam invasivas e acabam penetrando ali, ó, no capilar dessa pessoa. Já estão aderindo aqui à parede de um vaso, no caso aqui dessa imagem é no fígado, tá? Já estão escapando aqui do vaso sanguíneo, né, para formar aí microcânceres em outras regiões. Então, aqui já colonizam em todo o fígado, formando aí uma metástase que ela é muito bem desenvolvida. Então, essa aqui é a característica geral do processo do câncer. Achei bem interessante trazer essa imagem para vocês elucidarem esse conhecimento. Então, a título de curiosidade também, a gente tem um gene que ele é chamado gene supressor de tumor, P53. Então, ele é muito famoso. A P53, ela vai agir ali na fase da intérfase, em fase de G1. Na fase de G1 é onde eu tenho o meu primeiro ponto de checagem desse ciclo celular na fase da intérfase. Então, essa P53 é um gene supressor de tumor. Então, lá na fase G1, no meu ponto de checagem, quando identifico que tem uma célula que ela sofreu mutação, esse gene P53, ele vai agir ali suprimindo, ou seja, ele não vai permitir que essa célula ela passe para o processo da fase S de síntese, de duplicação. Então, acaba ocorrendo ali uma destruição dessa célula que iria prejudicar o meu processo do ciclo celular. Mas então, por que existe o câncer, professora? Se eu tenho esse gene que ele é supressor de tumor, é justamente, gente, porque ocorre o processo de mutação nesse gene. Então, quando eu tenho uma mutação no gene P53, acaba permitindo ali que muitas células cancerosas, elas sobrevivem e proliferem apesar das lesões no DNA. Então, quando eu não tenho o P53 agindo ali no meu ponto de checagem na fase G1, vai permitir que essa célula que está ali num processo, né, que ele é maligno, que ele passe de fase, que ela se multiplique, tá? Então, o gene P53, ele é designado aí pela massa molecular do produto proteico e ele talvez, gente, seja o gene mais importante na prevenção do câncer humano,
tá? Então, falou em supressor, em gene supressor, lembra da P53, que é ela que acaba fazendo esse controle aí do ciclo celular para que essa célula não se dissemine, tá? E para finalizar a aula, vou finalizar aqui com o diagnóstico da neoplasia, de que forma que esses pacientes conseguem ter aí uma visão do que está acontecendo aí, né, nesse processo patológico. Então, eu tenho um diagnóstico que ele pode ser definido no processo de biópsia, tá? Fazendo ali uma histoquímica, um estudo desse tecido. A imunohistoquímica também, ela entra aqui. Uma citologia esfoliativa é também uma opção de diagnóstico. Diagnóstico molecular também. A citometria de fluxo, marcadores tumorais também, tem vários que são indicados. E exames imaginológicos, ou seja, de imagem. É muito comum, né, para a investigação do câncer, passar por processo, né? A gente inicia do básico ali, a ultrassom, depois pelo processo de tomografia, uma ressonância, o que vai definir, gente, vai ser o local, o tamanho, a indicação. Cada pessoa é de um jeito, cada órgão funciona de um jeito. O PET scan é um exame que ele tem um custo altíssimo, mas é um exame, assim, como se diz, padrão ouro para definição do câncer. Tá? O PET scan é um exame, assim, é aquele que eu mostrei lá no início para vocês, que a gente consegue fotografar uma imagem cefalocaudal aí do nosso organismo e identificar em que região essa neoplasia ela está instalada, tá? Então, muito obrigada. Espero que não tenha ficado confuso para vocês essa aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E estudem, tá, gente? É muito importante vocês levarem esse conhecimento aí para a vida profissional de vocês. Vocês vão fazer a diferença, eu tenho certeza. Grande abraço e até a próxima aula.